Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide. Revolução Russa, parte 2, então vamos. Bom, na parte 1, estudamos sobre a Revolução de Fevereiro de 1917, onde os mencheviques tomaram o poder. Mencheviques eram a minoria, tinha o líder ali do partido, Martov. Eles eram socialistas, e assim fizeram uma aliança com os capitalistas, com os burgueses, e assim construíram uma república liberal. Sendo que, mesmo assim, depois que eles chegaram ao poder, tiraram a família real, ou seja, tiraram o czar Nicolau II, imperador, junto com a sua família, e assim fizeram essa nova forma aí de governo. Porém, os bolcheviques começaram a questionar. Inicialmente teve um apoio, depois questionamentos foram feitos. Tanto é que Lenin, um dos líderes do partido, que escreveu as teses de Abril, ele questionava esse governo provisório menchevique. Ele queria acabar com esse governo dos mencheviques, dizendo que só favorecia assim os burgueses. E também dizia que uma reforma agrária precisava ser feita, uma distribuição de terras para os camponeses, um controle da economia, uma estatização da economia e etc. Lenin, ele conseguiu assim voltar à Rússia e questionava muito esse governo menchevique. Por que conseguiu? Muitos líderes, eles foram exilados, alguns foram presos, mandados para a Sibéria e etc. Porque os mencheviques não queriam que os bolcheviques participassem assim desse governo. Porém, os bolcheviques apoiaram os soviets, que era ali o Conselho dos Trabalhadores, operários, e através dessas reuniões, desses posicionamentos dos operários e dos bolcheviques, eles começaram a atacar esse governo menchevique. Então, dentro desse contexto, foram criados o Comitê Revolucionário Soviético, que buscou assim administrar de uma forma centralizada essa Rússia depois da Revolução, e também a Guarda Vermelha, uma força aí paramilitar que servia para fazer a segurança em termos bélicos dentro desse contexto. E os bolcheviques assim tomaram o poder. Essa Guarda Vermelha foi assim a responsável por essa tomada na marra do poder, e inicia-se assim a Revolução de Outubro de 1917. Os bolcheviques tomaram o poder dos mencheviques. Bom, uma questão era muito importante, porque dentro desses questionamentos dos bolcheviques estava o lema paz, pão e terra. Por quê? A Rússia ainda estava na Primeira Guerra Mundial, lutando ao lado da França e da Inglaterra. Então, uma guerra requer muitos investimentos, e a população estava padecendo necessidades, já que 80% dessa população russa, cerca de 80%, vivia dos campos. Então, os bolcheviques queriam assim tirar a Rússia dessa Primeira Guerra Mundial, coisa que não aconteceu no governo menchevique, na República Liberal Menchevique, uma república com interesses burgueses e interesses mencheviques. Bom, os bolcheviques tiraram a Rússia da guerra, porém a Rússia saiu perdendo também. Vários territórios foram perdidos porque a Rússia assinou a sua saída da guerra. A população também queria, logicamente, que pão, já que a fome e a miséria era muito grande, e também terra ou terras, já que eles queriam essa reforma agrária a fim que os camponeses produzissem para a sua própria subsistência. Algumas medidas dos bolcheviques. Depois que os bolcheviques tiraram os mencheviques do poder, eles buscaram fazer a nacionalização de empresas estrangeiras, ou seja, ter um controle sobre as empresas no país, ou seja, aquilo que vier de fora não será de fora, será do próprio país, será do próprio povo russo. Eles fizeram assim um Estado laico, um Estado que não teria interferência da Igreja nas questões políticas, da Igreja Ortodoxa Russa. Tanto é que eles até tomaram terras da Igreja e assim distribuíram para os camponeses, como também tomaram
terras dos nobres e distribuíram entre os camponeses. Eles procuraram fazer uma reforma trabalhista, diminuindo um pouco a carga horária, a jornada de trabalho dos operários, a fim também que eles viessem estudar, e buscaram estabelecer uma igualdade entre os russos, entre outras medidas. Então, essas foram algumas medidas que os bolcheviques tomaram dentro desse governo. Assim que os bolcheviques de fato tomaram o poder, nessa Revolução de Outubro de 1917, eles tiraram os mencheviques e o socialismo foi colocado em prática na Rússia, já que os mencheviques eles eram socialistas, tinham ideias socialistas, mas eles tinham o apoio assim também dos burgueses. Então, segundo os bolcheviques, essa República Liberal Menchevique só apoiou mesmo os capitalistas. Bom, com a tomada do poder pelos bolcheviques, logicamente que os mencheviques não ficariam parados e começou-se a Guerra Civil. Em 1918, a Guerra Civil começou. O Exército Vermelho, que era feito aí pela Guarda Vermelha, esse grupo paramilitar que tinha como líder Trotsky, e também surgiu aí o Exército Branco. Esse Exército Branco, logicamente, que era apoiado pelos nobres, pelos burgueses e também por países que participaram da Primeira Guerra Mundial, como Estados Unidos, Inglaterra, França e etc. Esses países que apoiaram o Exército Branco eram contrários ao governo bolchevique. Então eles participaram assim dentro dessa guerra civil russa. E o Exército Vermelho era composto pelos comunistas revolucionários. Então essa guerra durou de 1918 até 1921 e muitas pessoas, logicamente, foram mortas dentro desse contexto. Aumentou-se ainda mais a fome e a pobreza desse povo. No próprio ano de 1918, a família real de Nicolau II foi fuzilada pelos bolcheviques. Os mencheviques não fizeram isso, os bolcheviques fizeram e tiraram assim de vez o nome da família real, juntamente, claro, com Nicolau II, da boca do povo. Está aí Lenin, o político, líder aí dos bolcheviques, falando aos operários, sempre com bandeiras vermelhas. O vermelho que foi associado aos comunistas. Explicarei mais à frente em outra imagem. O URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, houve o que foi chamado de nova política econômica, ou seja, o que foi isso? Algumas empresas elas foram permitidas na venda de seus produtos no mercado livre. Empresas essas privadas. Por quê? Para o país tentar se recuperar economicamente, já que havia saído do governo do czar, onde os camponeses trabalhavam para manter a família imperial, os nobres. Como também saiu do governo menchevique, e ao sair do governo menchevique começou a Guerra Civil, que foi de 1918 até 1921. Em termos econômicos, a população estava passando muita necessidade. Então, essa medida de permitir algumas empresas fez com que algum dinheiro entrasse no país para que depois esse dinheiro fosse dividido entre eles, já que eles eram socialistas, ou seja, na visão deles, não deveria haver divisão de classes, um mais rico, um mais pobre, as coisas deveriam ser compartilhadas entre todos para que a pobreza não viesse a acontecer. Então, o governo bolchevique permitiu que algumas empresas privadas vendessem seus produtos, porém esses produtos seriam controlados. Eles que estabeleceriam a quantidade de produtos que seriam feitos e depois eles venderiam, ou seja, esses empresários, essas pequenas empresas e médias empresas e os camponeses também, e assim impostos seriam cobrados em relação a tudo isso. Então, dentro desse contexto, Lenin foi favorável a essa nova política econômica para
buscar desenvolver essa Rússia que estava muito atrasada. Também dentro da educação, muitas coisas foram feitas dentro desse período. Houve uma alfabetização muito grande da população, tanto é que lá na frente, em 1938, 90% da população já era alfabetizada, enquanto aqui no Brasil, em 1940, cerca de 58% da população era alfabetizada. Porém, essa questão da alfabetização, da educação, escola pública, que daria uniforme, material, alimentação, etc., foi uma questão também doutrinária. Eles usaram a educação para doutrinar as pessoas, ou seja, ensinando assim a visão socialista sobre o mundo, quase que uma imposição mesmo. Então, essa questão da alfabetização foi muito importante, mas ao mesmo tempo houve uma doutrinação em relação política dentro dessa educação. A ditadura stalinista. Bom, em 1924, o Lenin, que é o líder bolchevique, morreu. E assim houve uma disputa entre Stalin, que era secretário-geral aí do Partido Comunista, e Trotsky, que era assim o líder ali do Exército Vermelho, um intelectual, político também. Para Stalin, a revolução deveria se consolidar, se firmar dentro do país, a revolução bolchevique, para depois se espalhar para outros países. Já para Trotsky, essa revolução deveria sim ser espalhada imediatamente para outros países. Então Stalin, a partir de 1924, venceu e, posteriormente, em 1927, começou uma ditadura. O povo russo que lutou para derrubar o czar, ou seja, o imperador, que estava se dando bem às custas dos camponeses, agora tem um ditador. Stalin se tornou um dos piores ditadores que a humanidade já teve, assim como Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco e etc. Então ele buscou coletivizar as terras, existiam alguns camponeses prósperos, ele buscou tirar e conseguiu tirar as terras desses camponeses, exterminou esses camponeses, os adversários políticos eram perseguidos, exterminados também, mortos, tirados do país. Então, a população russa que lutou contra um governo totalmente autoritário vivenciou outro governo autoritário após a morte de Lenin, mais precisamente em 1927. Então, nesse governo e nessa ditadura stalinista, houve também um patrocínio nas artes, um financiamento nas artes. E essa arte foi chamada de realismo socialista, ou seja, a arte era financiada e controlada pelo Estado e deveria enaltecer a pátria, ou seja, tudo deveria falar bem dessa ditadura de Stalin, uma ditadura de extrema esquerda, esse controle que ele buscou em toda a população russa. Então, dentro dessa arte, desse realismo socialista, os artistas deveriam, assim, retratar camponeses, operários, os trabalhadores de uma forma geral, e que eles viessem, assim, demonstrar felicidade, enaltecendo a pátria, falando bem da União Soviética e, logicamente, bem de Stalin. Então, teve esse controle pelo Estado, pela essa ditadura de Stalin, dentro dessa União Soviética. O nome é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas porque várias repúblicas passaram a fazer parte, não apenas a Rússia. Isso a partir de 1922. Aí eu coloquei uma imagem. O primeiro, Karl Marx. O segundo aqui, Engels. Foram os que pensaram o socialismo científico, onde os trabalhadores tomariam o poder através de uma ditadura dos trabalhadores, a fim que não viesse mais divisão de classe na sociedade, onde as pessoas viveriam de forma igualitária. Porém, a experiência, quando foi aplicada na prática, aconteceu uma ditadura de Stalin. Depois o líder da Revolução Bolchevique, Lenin, e depois, quando Lenin morreu, Stalin vence, e assim, a partir de 1927, ele se torna
o ditador nessa Rússia. Trotsky, em 1938, ele colaborou com alguns artistas pedindo que a arte viesse ser independente e livre e não controlada pelo Estado, coisa que acontecia na ditadura de Stalin. Em 1940, ele foi morto a mando de Stalin. Então ele foi um intelectual, um político, dentro desse contexto da Revolução Russa. Está aí a bandeira da União Soviética, o vermelho, que seria o símbolo ali, a representação, melhor dizendo, dos trabalhadores que morreram ao longo da história. Esses trabalhadores, eles lutaram por seus direitos, e assim, segundo esse símbolo da bandeira, esse vermelho significa o sangue derramado desses trabalhadores. E também é associado à Revolução Francesa, onde os jacobinos, que eram os mais revolucionários, assim se utilizavam do vermelho. E outras revoluções depois se utilizaram do vermelho. Já que tem o martelo e a foice, são símbolos. Martelo, operários, foice, camponeses, e lá em cima a estrela, Partido Comunista, que se transformou em uma grande ditadura com Stalin. Lutaram contra um governo autoritário e se transformaram em um governo autoritário, totalitário também. Fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!